Tudo bom, Andrezão? Tudo bom, querido? Deixa eu ver, Tudo bom, Gabriel? Tá chegando o áudio direitinho aí? Tá tudo bem. Assim, primeiro agradecer você o convite, né, cara? Te fiz o convite, você nem demorou para responder, já falou que poderia estar presente, então é bastante gratificante estar falando com você aqui. A gente se falou poucas vezes ali na CBF devido à correria do curso, né? Você ficou em uma turma, eu fiquei na outra, mas sempre repetitivo, sempre tratando todo mundo muito bem. Então só tenho a agradecer a sua participação aqui. Vou tentar correr assim, explicando mais ou menos a dinâmica, mas eu acho que você já percebeu que é mais ou menos você falar um pouquinho da onde você começou, como começou. Já vou te contar uma coisinha antes aqui, que quando eu cheguei no Corinthians, seu nome já era falado, seu time estava jogando demais. Então é bastante legal saber de tudo isso aí. Eu queria que você desse um pouquinho da sua participação para a gente. Então, primeiro te agradecer o convite. Eu acho que é sempre legal a gente tá trocando experiência. E quando tu me explicou ali o teu objetivo de, enfim, de ajudar quem está começando, né, pegar algumas dicas aí, o pessoal, enfim, ter uma luz, né, entender um pouquinho como é que funcionou a nossa carreira até aqui. E eu acho bastante justo e sempre muito válido aí, né, especialmente para quem está começando. Então, Gabriel, eu sou um cara oriundo do futsal, apesar de ter jogado campo na base, né, joguei alguns anos na base do Grêmio. Deixei de jogar muito cedo, assim, eu tinha bastante dificuldade de ter a disciplina do treinamento todo dia. Eu, quando era adolescente, assim, eu me incomodava o compromisso já, né, de todos os dias treinar. Então, foi uma decisão muito minha e muito acertada, assim, né, porque eu acabei aproveitando muito a minha adolescência. E o que me pegou, assim, na paixão foi o futsal, né, em torno de 17, 18 anos ali eu comecei a jogar e é um esporte difícil, né, apesar de quem jogou bola tem uma noção, mas, assim, jogar futsal em alto nível é bastante difícil, né? Tem que entender o jogo, tem que... E aí eu passei a me dedicar muito, né? Até conseguir, além de jogar razoavelmente bem, assim, eu fui convidado muito cedo para ser professor de escolinha, né? Então eu também tive que desenvolver metodologia, né? Muito cedo, de como fazer as crianças ali se mexer dentro da quadra, né? Com uma lógica, com um processo que ajudasse, que fosse muito natural, assim, a evolução, né? Então foi muito desafiador, assim, para mim. Eu fiz 2 anos de engenharia e de uma hora para outra dei uma guinada, fui para educação física, entrei como sócio nessa escolinha e com 20 anos eu já estava dando os meus primeiros treinos, né, e aprendendo a ser professor, cursando educação física junto. E esses meus primeiros anos, assim, como treinador, primeiro que eu comecei muito cedo, né? Isso eu acho que eu tive um pouco de sorte de muito rapidamente descobrir aquilo que eu queria fazer, né? Então, eu lembro muito bem do sentimento que eu tive depois que eu dei o meu primeiro treino ali na escolinha, de terminar o treino e ter certeza de que era aquilo que eu queria para minha vida, né? Independente da remuneração, se eu fosse ganhar bem ou mal, para mim já não importava tanto. Importava realmente era o prazer e a energia que eu sentia, assim, dando treino, interagindo com os atletas, né? Muito rapidamente eu fui por esse lado competitivo, né? Que quem está no alto rendimento tem, com certeza. Eu busquei também o futsal competitivo, né? Então comecei a fazer cursos, a conhecer pessoas, a conhecer treinadores que já eram treinadores das categorias de base dos clubes de futsal de Porto Alegre, que era a cidade que eu morava, e rapidamente entrei no Grêmio Náutico Gaúcho, que é um clube tradicional de futsal, aonde ali eu já começo a trabalhar como treinador de competição, né, com o objetivo de ganhar competições, de tentar ter o melhor desempenho possível. Comecei no Fraldinha, depois peguei já o Mirim, o Sub-13, e em menos de um ano, assim, eu já tinha treinado o Sub-17, o Sub-15, e no segundo ano já treinei um pouquinho o juvenil. Então, no futsal a coisa foi muito rápida para mim, o que acabou me dando um know-how, assim, uma certa experiência com bastante velocidade. E acabei ali, eu e o meu amigo o Leonel Villeroy, hoje até que é um
um preparador físico, um treinador bastante conceituado, mas na época éramos nós dois, a gente assumiu o Gaúcho como um todo e começamos a treinar todas as categorias, né? Então, eu vivia o treinamento assim com muita intensidade, né? Pensar o treinamento, pensar a equipe, pensar o melhor para cada categoria. Então, eu fiz a faculdade também sempre aproveitando muito ela porque eu já estava trabalhando, né? Então, qualquer cadeira que eu fazia, eu já buscava alguma coisa para tirar para a minha prática, né? Então, desde o primeiro semestre, eu já ia para a aula buscando coisas que eu fosse usar no dia a dia, né? E essa é a riqueza da educação física, porque a gente faz muitas modalidades, que às vezes não é a nossa modalidade, mas alguma coisinha tu vai tirando, né, de todas elas. E aí migrei para o Inter, para o futsal do Inter, e aí por um período trabalhei no futsal e no campo, já comecei a fazer essa migração para o futebol de campo, tive um convite ali para assumir a sub-10 do Inter, né? Aceitei muito mais para ver como é que eu ia me sentir, porque eu tinha um sentimento muito forte com o futsal, né? E comecei a gostar bastante do campo, até pela estabilidade também, de carteira assinada, de mais condições, né? E comecei a transferir muita coisa do futsal para o campo e senti que eu tinha um dom também. Aí voltou também aquele passado todo de ter sido jogador de base do futebol de campo. Enfim, eu sempre tive muito envolvido como torcedor, também sempre fui assíduo, né, no futebol, assistindo e indo ao estádio. Então, o futebol sempre foi uma paixão, né? E aí despertou, veio com tudo, né? E por alguns anos eu ainda trabalhei nas duas coisas, assim, eu trabalhava. Alô? Deu uma cortadinha? Voltou. E à noite eu trabalhava no futsal, voltei a trabalhar no Gaúcho, né? Então, eu acho que esse foi talvez o principal período para mim, porque eu usava praticamente todos os turnos do meu dia na profissão, né? De manhã eu estudava, teve um período que eu também fui auxiliar do Osmar por 2 anos, né, no Inter, que eu estava começando no campo, o Osmar já era treinador do juvenil, já estava subindo para o júnior, então eu lembro bem assim foram mais de 2 anos de uma rotina muito cansativa, mas que eu aprendi muito, que eu evolui muito, porque era de manhã, de tarde e de noite, né? Então, de manhã como auxiliar, já de uma categoria mais velha, já tendo contato com os jogadores mais velhos, né? À tarde eu treinava o meu time no campo e à noite eu ainda tinha 2 equipes que eu trabalhava no futsal, né? Então chegava meia-noite em casa e outro dia 7 da manhã trabalhando. Então isso foi uma overdose de treinamento, de discussões, enfim. Eu acho que ali foi talvez o período que eu mais tenha evoluído como treinador, até o momento que eu assumi a sub-15 do Inter. E ali sim foi onde eu resolvi dar a dedicação total e exclusiva, né? Onde eu saio do salão, deixo também de ser auxiliar do Osmar e foco 100% na minha equipe sub-15 para poder ter resultado, ter desempenho e continuar crescendo dentro do clube, né? Aí foram mais alguns anos no Inter, até o sub-20. Eu saio do Inter, vou para o Grêmio, fico 1 ano no Grêmio, tendo já no Grêmio uma passagem no profissional, muito enriquecedor, assim, muito legal. Acabou o período de base no Grêmio foi muito curto, eu até lamento, porque eu tinha uma boa equipe, eu acho que a gente teria, talvez naquele ano ali já chamado muito a atenção nas competições nacionais, né? Mas, enfim, talvez também pela qualidade do trabalho, o Grêmio já me alçou a auxiliar do profissional. E na virada do ano, o Chávari assumiu o São Paulo e me chamou, né, para o São Paulo. Eu acabei assumindo o sub-20 do São Paulo, foram 4 anos dentro do São Paulo e agora na seleção brasileira, né? E um momento complicado, né, que é a questão da Olimpíada ter mudado a data, eu acho que de repente, né, é uma coisa que você estava esperando tanto, uma oportunidade muito boa, de repente desenvolvimento, um trabalho que já está sendo consolidado, né? Essa mudança é um pouco complicada, mas eu acho que foge um pouco do que a gente está querendo para a ideia da conversa, mas é uma coisa que deve ser muito interessante de saber seu pensamento para frente, porque ano que vem, não sabe ainda se os atletas que estão com a idade vão poder jogar ou não vão, então vários fatores que de repente
É até interessante a gente depois É, conversar já sobre isso. já está definido, né? A idade foi mantida, então os Isso é atletas bom. vão poder jogar, isso é muito bom. E a gente está tentando olhar com sempre a parte boa da história, né? A gente com isso ganha mais tempo de preparação, vão ter outras convocações, né? Então, ao mesmo tempo que dá aquela tristeza, assim, porque a gente já estava bem perto, né? A gente vai conseguir se preparar ainda melhor e chegar muito forte na Olimpíada. Isso é legal. Então, Jardine, você já explanou, acho que toda a segunda tipo de conversa, que vai falar sobre experiência, sobre dedicação, acho que você foi bem claro na sua trajetória. Eu acho que o principal agora é você tentar dar uma direção mostrando uma dificuldade que você encontra como treinador, uma coisa que, como eu disse com o Carlos agora, que de repente, se você não tiver o feeling para isso, de repente é uma área que você não vai conseguir desenvolver, porque você tem que ter por exemplo, liderança, é uma coisa que se você não for um cara que consiga ter comando, consiga, de repente, é melhor você ser auxiliar, é melhor você ser analista, é melhor outra área. Então, a minha pergunta seria sobre a dificuldade, né? E também seria a pergunta a respeito de direcionamento. O que hoje com o curso da CBF, com tanta internet que a gente tem direito, como você começou já praticando também, de repente, é um dos conselhos que deve dar. Eu queria saber de você dificuldade e qualidade para a gente poder, daqui a pouquinho, fechar esse ponto. A dificuldade, a função, né, a profissão treinador é uma das profissões mais complexas que existem, creio eu, né? Não conheço tantas outras, mas acredito que seja uma das mais difíceis porque envolve muitas competências, né? E tu tocaste numa aí, eu acho que primeiro assim, né, a pessoa ela tem que se sentir à vontade naquilo que faz, né? Eu acho que esse é o primeiro sintoma de que a gente tem um dom, de que a gente tem realmente jeito para coisa, né? Então, o meu primeiro treino, né, que eu te contei de uma escolinha, foi numa circunstância toda contra, né? Porque quando eu fui convidado a ser sócio pelo Leonel, essa história é legal contar porque mostra um pouquinho assim de como é que a gente se dá conta de que a gente está no caminho certo, né? Ele me convidou para ser sócio, aí na época eu fazia engenharia civil, né? Então eu disse para ele, pô, mas eu não sei dar treino, eu nunca dei um treino. E ele disse, não importa, isso aí eu te ensino. Isso aí tu vem comigo, tu fica ali de estagiário no primeiro momento, vai acompanhando os meus treinos. Ele já fazia educação física, já tinha uma experiência maior. E daqui a pouquinho tu vai pegando uma turma, outra turma, aí tu começa a dar os teus passos, né? Eu digo, beleza. Aí eu aceitei o convite, pedi demissão da engenharia, pedi transferência interna, isso numa quarta-feira, eu lembro até o dia, né? Numa quinta-feira. Então, na sexta-feira seria o primeiro dia da escolinha, onde eu iria com ele para a escolinha, enfim, ia começar o trabalho, né? E a gente tinha uma partida de futsal à noite, que a gente jogava todas as quintas à noite. A gente foi jogar e ele quebra a perna jogando futsal, né? Quebrou fíbula e perônio, né? E aí, pô, aquele drama todo, leva ele para o hospital, tudo, já teve que operar, né? E aí ele comenta assim comigo, aí eu, no meio do susto todo, eu digo, cara, e amanhã? E ele olhou para mim assim, com quase chorando, né? Diz, cara, é tudo contigo, né? Te vira. Então, no outro dia eu vou sozinho para uma escolinha que eu nem sabia onde era, né? Não conhecia o nome dos alunos, dos atletas, nunca tinha dado um treino e tive que assumir todas as turmas. E ele ainda disse assim, pô, capricha pra gente não perder aluno, né? Agora a escolinha é nossa. Então, se a gente perder aluno, piorou. Então foi super desafiador, assim, o início. Mas, assim, quando terminou o primeiro dia de trabalho, é aquilo que eu te falei antes ali, né? Eu já tinha certeza de que eu estava no caminho certo, porque a gente percebe que tem talento, que tem o dom enfim, para pensar o treino, para lidar com um atleta, com um adolescente, que na época era, né? Crianças, para as diversas idades. Então, envolve, além do conhecimento que a pessoa tem que ter e tem que buscar, eu acho que tem que gostar também das pessoas, né? Tem que conseguir se dar bem com pessoas, com essa questão da liderança, tem que ter um carisma, tem que ter uma empatia muito grande. O atleta, quando gosta, quando admira o treinador, o trabalho com certeza é facilitado, né? Enfim, aí durante esse processo todo, sempre buscando evolução em todas as áreas, né? Especialmente nessa questão de gestão de pessoas, de liderança e também de conceitos táticos, de treinamento, de parte física, enfim, né? Foi um somatório de conhecimentos que eu acho que quando o treinador, às vezes ele sonha em ser alguma coisa, e vamos pegar o exemplo do treinador,
pode até sonhar em ser e querer ser, mas se quando vai dar o treino ali, não se sente à vontade, não sente que falta alguma coisa, qualquer que seja, se for conhecimento técnico, isso dá para buscar, né? Isso dá para ir atrás. Mas o dom para coisa, né? Com o trato com o atleta, com a criança, com o adolescente, isso a gente percebe muito rapidamente se tem ou não tem, e quem não tem é difícil vencer a timidez, enfim, né? Ter toda uma desenvoltura para conseguir conduzir um treinamento, que é uma coisa que cansa bastante, exige muito do treinador, e acho que isso também tem um pouquinho de um talento, de um dom natural, né, que vem com algumas pessoas e que com outras não tem, né? E em relação à facilidade que tu colocou... Seria uma dica, seria por exemplo, eu sou o Gabriel, tenho 18 anos, quero começar no futebol, meu sonho é ser treinador, acho que eu levo jeito, acabei de escutar o professor Gardini me falando algumas coisas, eu acho que eu tenho algumas qualidades que ele citou de ser importante, então eu queria me desenvolver. Como eu começo? Qual é a sua ideia? Como seria a minha ideia de começar? A dica que eu daria é comece por algum lugar, não importa onde, porque às vezes a pessoa ela quer ser treinador, mas ela quer ser treinador do time grande, né? Ela quer ser treinador do São Paulo, do Grêmio, do Inter, do Corinthians, enfim, ela quer estar no time grande, que é um desejo justo e legítimo de todos, né? Mas para quem está começando, o importante é você começar. Tu ter um grupo de atletas ali na tua frente, não importa o nível, não importa onde, e tu te colocar o desafio de fazer eles evoluírem, de fazer eles te entenderem, de conseguir ver, experimentar métodos, né? Tentativa e erro, porque é importante tu começar num lugar onde tu possa errar bastante. A gente sempre vai errar, né, ao longo da carreira, mas no início a gente erra mais. E eis a importância de ter um processo, né, de evolução, de ter um lugar para te começar praticando, tentando, testando, que com certeza tu vai errar muito, tu vai aprender com os teus erros, eles vão doer, muitas vezes vai te custar título, vai te custar vitória, vai passar algumas vergonhas na carreira, como todos passaram, e para poder ir acumulando experiência, e aí quanto antes começar também, eu acho melhor, além de começar, não perder muito tempo, sabe? Depois que eu me formar, não, se puder já se matriculou na faculdade ali, na educação física, ou, enfim, alguma área relativa, já começa, já busca um estágio, não se preocupa com a grana no início, porque o dinheiro vai ser proporcional à experiência que tu tem, ao valor que tu tem ali na frente, né? Então é importante tu ir atrás, tu buscar essas coisas que ali na frente vão ser os teus diferenciais dentro de um mercado que é muito competitivo, e é fundamental a gente buscar cada um aí aquilo que faz melhor para agregar valor e para ser um profissional mais requisitado dentro do meio, né? Tá, professor, tem uma pessoa para fazer uma pergunta, eu vou já deixar claro aqui que as perguntas vão ser feitas no direct, tá? Faz no direct. A melhor pergunta para cada professor eu vou encaminhar, o professor Jardim vai responder dentro do possível aí, e a gente tenta corresponder. Desde já te agradeço pela participação, eu acho que a ideia de tudo é tentar dar um direcionamento para aqueles que estão iniciando. Então a live não é para a pessoa que já está no futebol, a pessoa que está no futebol vem aqui para conversar, para escutar também conhecimento, mas a pessoa que está iniciando, para ele poder ver você falando, ver o pessoal comentando, ver dando um direcionamento, acho que é o principal de tudo. Então te agradecer desde já pela oportunidade, a minha conseguiu atender a todos aí dentro do possível, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Pô, cara, excelente, te agradeço também, espero ter contribuído, ter ajudado aí. Muito. E sonhar, né, cara? Fica essa mensagem final, assim, acho que o profissional tem que sonhar, tem que almejar, tem que trabalhar bastante naquilo que ama, mas tem que fazer aquilo que realmente faz o teu coração bater mais forte, faz o teu sonho mexer todo dia, faz tu ter aquela tesão de acordar de manhã. Esse é a maior dica que eu posso dar, e as pessoas que encontram isso cedo são aquelas que com certeza conseguem ter mais sucesso, mais êxito, porque encontram a paixão antes de qualquer coisa. Obrigadão, André. Precisando de uma coisa, estamos aqui à disposição. E boa sorte. Valeu. Se a gente não se falar, boa sorte na Olimpíada do ano que vem ainda. Valeu, Gabriel. Grande abraço. Tchau. Obrigado. Valeu.